Dedo na Ferida é o videocast da Associação Salvador. Um espaço para conversas transformadoras e questões fundamentais para construir uma sociedade mais inclusiva. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Dedo na Ferida. Um podcast onde colocamos em cima da mesa temas sobre a inclusão e a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial, a Diana Santos. A Diana é ativista, presidente do Centro de Vida Independente e uma figura de referência no movimento pela autonomia das pessoas com deficiência. Diana, obrigada por estares aqui connosco e por teres aceitado o convite. Obrigada eu, Catarina. Obrigada. Estar aqui. Obrigada. Olha, Diana, muitas pessoas, se calhar, lá em casa já te conhecem, o teu trabalho e o que é público, digamos assim, mas para começar gostava que nos contextualizasses um bocadinho do teu percurso profissional até aqui, o que nos quiseres contar para lá em casa te conhecerem um bocadinho melhor. Ok, então o meu nome é Diana Santos, eu sou psicóloga clínica, tenho 40 anos e desde há uns anos para cá entrei aqui nesta luta, não é, pela defesa dos direitos civis e humanos das pessoas com deficiência. Eu acho que foi um caminho que não foi muito direto. Eu, quando era mais pequenina, vivia muito no mundo de fantasia e quem já me ouviu falar sabe disto. Eu gosto de contar porque acho que tem um bocadinho a ver com a minha autoestima também, da forma como eu me tornei numa mulher até com algumas competências que me permitem estar de forma mais ativa a lutar pelos nossos direitos. A minha mãe criou um mundo mágico de fantasia que eu seria uma sereia e que por causa disso é que não andava. Então eu olhava para os outros meninos e meninas de cima, não é? Porque era uma figura mística e os outros eram os comuns andantes. E isto deu-me aqui um aporte que eu acho que foi fundamental. A fantasia ajuda-nos muito, às vezes na adversidade, e dá-nos aqui estratégias também de sobrevivência muito importantes. Só que eu fui sempre uma adolescente que não sentia muito o peso da deficiência. Eu só estava com pessoas normativas, os meus pais eram bastante facilitadores e também me impulsionavam muito para o mundo, então eu tinha muitas experiências. Os meus amigos levavam-me às cavalitas para todo lado. Eu na altura não entendia o quanto isso me podia ser pejorativo, não é? Até perigoso, mas na verdade era tudo muito fácil na minha vida. Ia tendo interações, ia tendo namorados, tinha bastantes amigos, ia a festas, portanto não havia limites. Quando eu venho para a faculdade e saio daquela minha zona de conforto amigável, não é, e protetora, começo-me de facto a confrontar com uma cadeira pesadíssima que não consegue ter acesso a quase sítio nenhum, com bastante capacitismo por parte de professores, até de colegas de faculdade que não me conheciam e que achavam que eu era uma pessoa, se calhar, com menos conhecimentos, como nós sabemos, não é? E começo a perceber que não conhecia ninguém como eu. E que tinha passado uma grande parte da minha vida sem ver exemplos de pessoas como eu. E comecei a ir à procura. As redes sociais também começaram a impulsionar, não é? Aqui há uns 20 anos atrás é quando começamos a ter internet, claro, basicamente. E então começo a procurar outras pessoas e começo a ver que há aqui grupos de pessoas que se começam a organizar a defender alguns ideais que eu nem sequer conhecia, como por exemplo a assistência pessoal. E eu lembro-me de há cerca de 15, 16 anos, querer viver com o meu namorado da altura e nem perceber como é que isso podia ser possível, porque eu sabia que queríamos ter uma vida em comum, mas não queria que ele fosse a pessoa que me cuidava, não é? Também não queria que ele fosse a empregada doméstica da casa a tempo inteiro, não é? Queria dividir tarefas com ele e nós efetivamente entramos ali caramba, como é que nós vamos fazer isto? Não sabemos como fazer isto, não conseguimos pagar casa, empregada, etc. Eu, ok, vamos à procura de gente. E quando eu vou à procura de gente, conheço estas pessoas incríveis com quem me dou agora e com quem faço luta agora. Ao início era estranho, eu não me identificava nada com andar com cartazes nas mãos, tinha muita vergonha daquilo, achava que era assim uma coisa até bastante exuberante para a minha vivência, não é? Muito, quase muito assim tipicazinha, normativa. Então ficava um bocadinho às escondidas, e depois comecei a perceber, caramba, pai, eu sou discriminada todos os dias, estas pessoas têm uma força brutal e eu quero fazer parte disto. Então é aqui que eu começo a querer conhecer, muito timidamente
rapidamente, primeiro sem falar com ninguém, mas a aparecer e ir embora mais cedo, e depois a querer contactar com estas pessoas e elas comigo. Pois. E que eu percebo, ok, este também é o meu lugar. Sim. E vamos fazer coisas. Eu que tenho até uma vida quase de privilégio comparativamente a outras pessoas com deficiência, deixa-me usar isto para construir algo melhor. Sim, sim. E é aqui que e agora és uma sereia com um cartaz na mão. Agora sou uma sereia linda e maravilhosa. Exatamente. Com cartaz na mão. Mas isso que disseste agora de te reconheceres enquanto pessoa com privilégio mesmo dentro da comunidade, também é uma coisa que eu tenho aprendido muito ao longo destes 8 anos, de perceber que as nossas realidades são todas tão diferentes e que mesmo sendo parte de um grupo subrepresentado das pessoas com deficiência, as camadas de privilégio que nós temos colocam-nos num elevador social muito diferente. E sabes que havia uma altura que eu me sentia mal com isso. Pois, e foi aí que eu pensei, vou agarrar nisto, e vamos, mas é construir melhor para todos. Sim, sem dúvida. Porque todos merecemos, não é? É verdade. Portanto... Sim, é verdade. Olha, e antes de entrarmos na questão da vida independente e da assistência pessoal, tenho a certeza que muitas pessoas vão aprender muito sobre isso. Nós costumamos partir aqui com um primeiro jogo de um preferes, quase como se fosse um preferes, onde eu te vou fazer 4 perguntinhas simples. Primeira pergunta, preferes agir ou aceitar? Agir, claro. É só isto que tu queres, não é? É só... É, exatamente. Preferes reclamar ou sensibilizar? Muito reclamona. Sempre reclamona. Sim. Nem que seja para o lado. Exato. Mas... Sim, nem que seja com o colega do lado. Exatamente. Preferes te autorrepresentar ou ser representada? Autorrepresentação sempre. Sem dúvida. E por fim, preferes viver num mundo onde não fosse necessário o modelo da vida independente ou trabalhar para expandir este modelo ao máximo? Vida independente é para todas as pessoas, portanto, um modelo implementado para qualquer cidadão e cidadã do mundo, sempre expandir este modelo a todos. Sem dúvida. Olha, e se calhar partia então daqui. Eu acho que deve haver, aliás, estávamos a falar em off nesta questão de ainda há muitas pessoas que não conhecem o que é isto do modelo da vida independente. Consegue-se explicar assim de uma forma muito prática, em que é que se baseia este modelo? É viver como queremos, onde queremos e com quem queremos. Nós, pessoas com deficiência e qualquer outra pessoa que exista. Exatamente. Portanto, é só isto. Nós temos condições para viver da forma que queremos. E como é que tu achas, porque se calhar muitas pessoas com deficiência estão-nos a ver, como é que tu achas que a vida independente redefine, digamos assim, a vida de uma pessoa com deficiência, ou pode redefinir a vida de uma pessoa com deficiência e garantir-lhe autonomia e dignidade? Então, só quando tu tens as rédeas da tua vida é que tu te conheces. Claro. Tu, quando estás a ser... cuidada, quando estás a ser condicionada, cuidada por alguém ou condicionada por uma que te envolve, tu não és a pessoa que tu queres ser, tu és a pessoa que podes ser. Não é? Portanto, com a vida independente, e a vida independente é muita coisa. É assistência pessoal, é acessibilidade, é habitação, é educação, é produtos de apoio, é tudo aquilo que te garante uma equidade na sociedade. E, portanto, só tu tens todos os pilares assegurados e tu consegues ser a pessoa que tu eventualmente tens cá dentro, não é? Até lá, tu estás condicionada por micro-opressões que tu vais tendo. Quanto mais dependente és, claro que tens mais, não é? Se calhar, se fores uma pessoa mais pobre, também tens mais, tudo acresce. Temos muitas camadas, também estávamos a falar disto. Mas, efetivamente, uma vida independente é isto, é tu conseguires ter... suplantadas as tuas necessidades para viveres em equidade com as outras pessoas. Sem dúvida. E tu falaste já elencaste os pilares essenciais da vida independente, e é importante que as pessoas percebam que a vida independente tem vários pilares, não se isola num, não é? Não, e a assistência pessoal fala-se muito, e há uma confusão, já agora se me permites. Há uma confusão muito grande, projetos de vida independente com estes projetos de assistência pessoal que estamos a ter. A assistência pessoal é basilar, efetivamente, para pessoas com maiores dependências, para as outras também é basilar para tu viveres uma vida independente. Mas a vida independente não se esgota jamais na assistência pessoal. É o que eu costumo dizer, se eu viver num quarto andar sem elevador, não é a assistente pessoal que me vai levar as cavalitas cá para baixo. Não é? Portanto, temos aqui vários pilares que se têm que interligar. É muito, muito interessante. E só contextualizando esta questão da assistência pessoal, porque eu continuo a ver muita confusão do que é um assistente pessoal. As pessoas acham que é um cuidador, acham que é um amigo, acham o que é isto da figura de assistente pessoal, e qualquer pessoa pode ser um assistente pessoal? Como é que é isto? Olha, infelizmente tem que ter o 12º ano e tem que ter aqui temos que ter condições para poderes trabalhar em Portugal. Que a questão do 12º ano para nós é completamente, podia ser muito desnecessária, mas efetivamente é obrigatória, não é? Mas qualquer pessoa pode ser.
Pode ser, desde que tenha a formação que é feita em muitos casos já é online, portanto é muito fácil de fazer. O que é um assistente pessoal? É um profissional, não é um amigo, que é pago neste momento pela Segurança Social através de um CAVI e que na verdade suplanta as tuas barreiras do dia a dia, aquelas que consegue pelo menos. Nós costumamos dizer de forma assim muito corriqueira que são os braços, as pernas e muitas vezes a voz da pessoa com deficiência, não é o cérebro, embora possa ajudar aqui se a pessoa tiver alguma dificuldade até em regular a sua vida, nomeadamente em instruções de como ajudar aqui a fazer trocos, como preparar percursos. Portanto, a assistência pessoal dá para qualquer tipo de deficiência. Podemos precisar de mais ou menos horas, mas dá para qualquer tipo de deficiência, inclusive deficiências profundas. E já há dados sobre isto em Portugal e lá fora. Portanto, isto é muito interessante. As pessoas às vezes pensam, não dá para mim, ou não dá para o meu filho, dá para qualquer pessoa. E na verdade é um suplantador de barreiras e um facilitador que pode fazer das tarefas mais básicas como a higiene pessoal, preparação de refeições, apoio nas tarefas domésticas, mediação da comunicação, apoio no trabalho, ajuda a cuidar dos filhos. Portanto, temos aqui qualquer função que a pessoa saiba que pode fazer, o assistente pessoal pode auxiliar nela. E nós, pessoas com deficiência, temos um papel na escolha do assistente pessoal ou somos mais passivos nessa? É obrigatório, até segunda portaria, que a pessoa com deficiência tenha o direito de escolher o seu assistente pessoal. Claro que há pessoas que precisam de mais ou menos ajuda. No meu caso concreto, eu não gosto que se intrometam no meu recrutamento. Muitas vezes peço ajuda só para lançar um anúncio, para trazer mais pessoas. No entanto, não gosto que entrevistem comigo, mas os CAVIs podem ajudar em todo o processo, seja a fazer um anúncio, podem recrutar pela pessoa. Portanto, aqui é tudo. O que é que não pode ser? É imposto um assistente pessoal. A pessoa tem que ter o direito de escolha, mas pode precisar de ajuda em qualquer fase do processo de recrutamento. Claro. E uma última questão sobre esta, porque eu acho que também ajuda a pensarmos de uma forma mais prática. Uma pessoa com deficiência que nos esteja a ouvir e que seja extremamente dependente em todas as tarefas da outra pessoa. Nós só temos um assistente pessoal ou podemos... Olha, eu tenho 4. E há pessoas que têm assistência pessoal 24 horas por dia. Neste momento as pessoas, o que é que eu aconselharia? Inscrevam-se nos CAVIs para criarmos aqui listas de espera robustas e o governo perceber, não é, que isto é urgentíssimo. Pode demorar, mas efetivamente as pessoas vão ter direito a esta resposta. E sim, é para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa com deficiência. E o Centro de Vida Independente, tu como presidente, vocês têm feito um trabalho incansável nesta área. Quais é que tu achas que poderias elencar como as vossas maiores conquistas nestes últimos anos e também os vossos principais desafios neste momento? O que eu acho que o CVI veio trazer, que é um grande orgulho meu em particular e nosso também, acho que fizemos um corpo mais coeso de pessoas. Não temos uma individualidade, temos um grupo grande, alargado de pessoas que diz o que é para as suas vidas e reivindica isso. Então acho que isso é uma grande conquista nossa. A assistência pessoal, quando começou com um projeto piloto há 6 anos atrás, eram muito poucas as pessoas que podiam ter mais de... Aliás, o máximo de horas eram 40 por semana. E nós, através da nossa luta, conseguimos que isso fosse alargado e que 30% das pessoas pudessem ter mais de 40 horas. E, portanto, acho que essa conquista é muito importante. E também temos quase a certeza e a convicção que fomos nós que trouxemos a vida independente para Portugal, através da pressão social que fomos fazendo. E acho que sim. Agora, uma conquista que eu acho que é mais recente e que me está a agradar muito é trazer outros coletivos para a luta. Porque nós sabemos que a luta das pessoas com deficiência é uma luta um bocado à margem. Eu não consigo conceber como é que há pessoas que se dizem ativistas por uma causa e não são ativistas por todas as causas. Não é? Porque se eu acredito em direitos humanos, eu acredito que são para qualquer tipo de pessoa. E não consigo... Eu estou em todas as lutas que eu vejo que existem. Não é? E apoio-as a todas e tento estar em corpo em todas. Sei que há pessoas que não conseguem, mas efetivamente agora outros grupos minoritários começam agora a sentir esta luta como uma luta também deles, não é? E em boa verdade tu nunca sabes, eu nem digo
qualquer dia vou ter uma deficiência. Sim. Mas podes te apaixonar por alguém com uma deficiência, podes ter um filho com uma deficiência, um amigo, sei lá, alguém que tu queiras só visitar que tem uma deficiência. E portanto é mesmo luta de toda a gente. E eu acho que nós sabemos isto até por a experiência que temos lá fora. Foi através das lutas dos coletivos que se conseguiu criar aqui impactos sociais importantes. Sim. E acho que o CVI está a fazer esta aproximação e isso também me orgulha muito e deixa muito satisfeita. Sim. Até porque tu não és só uma pessoa com deficiência, és uma mulher com certeza, não é? E, portanto, poderia ser negra, a luta feminista tem que estar alinhada. Completamente. Sim, é verdade. E muito honestamente, tu sentes que há resistência por parte de decisores políticos, de organizações, quando levamos o tema da deficiência e especificamente da vida independente? Claro que sim, nós somos o lobby das instituições, é brutal. Pois. E nós somos um país assistencialista, não é? Portanto, o nosso capacitismo também está aqui muito enraizado no assistencialismo e é difícil tu quebrares estes preconceitos, não é? Que, aliás, as pessoas com deficiência têm que estar protegidas. Pois. E a assistência pessoal, por exemplo, não é? Falando agora da assistência pessoal como veículo para a vida independente, não te protege, atira-te ao mundo. E se nós andamos por aí atirados ao mundo, as pessoas têm que se confrontar com coisas que também ainda não aceitam muito bem, que é a questão da deficiência, não é? Porque incomoda, o que é diferente incomoda. Sem dúvida. Portanto, tudo isto são mudanças estruturais que têm que acontecer, mas que para já ainda temos muitas barreiras, decisores políticos, porque isto implica gastos. Claro. Não é? E nós sabemos que há uma racionalização aqui de recursos financeiros e pronto, e se os decisores políticos são pessoas e as pessoas estão na nossa sociedade, claro que isto não é toda bola de neve. E se calhar aproveito para surgiu-me agora esta pergunta, e como tu és psicóloga acho que também poderás ajudar. Quando nós falamos de decisores políticos há uma resistência muitas vezes vinda do que tu elencaste agora, mas nesta relação mais individual com uma pessoa eu noto que há muito desconforto na deficiência, que há pessoas até que evitam mesmo a interação, a fala por desconforto. Como é que tu achas que nós podemos desconstruir esse desconforto sem também partir aqui de um lugar de agressividade? Tu só desconstróis estando perto. Pois. Não é? Contacto, não é? Contacto. Sim. Olha, e já nem falando de decisores políticos, eu às vezes nós agora estamos muito mais por dentro do feminismo e dos coletivos feministas, e eu às vezes digo muitas vezes, tu para saber se queres estar ali, tu espreitas, tu estás, tu vais falando com algumas pessoas. As pessoas com deficiência não têm a oportunidade nem de espreitar, nem de estar nos contextos para estarem um bocadinho connosco. Por exemplo, agora até começa a ver, mas depois tu queres ir a uma reunião presencial, tu não tens acesso. Tu queres ir a uma festa depois, a festa já não é acessível. E portanto nós estamos vedados nos contextos em que as coisas acontecem. Nós só aparecemos para falar de deficiência nos contextos que são apropriados a isso. E portanto, se isto não deixa de acontecer, tu não encaras com normalidade, não é? Claro. Com diversidade. E acho que isso é que era fundamental. Era nós podemos andar por aí em vários papéis sociais em que fizéssemos parte do cotidiano e não fôssemos uma figura mística, não é, imaginada, que está ali só a ser alvo de políticas públicas, ainda por cima financeiramente com impacto. Claro, sem dúvida, sem dúvida. E olha, no sistema atual da assistência pessoal em Portugal, se tu pudesses reformular alguma coisa, qual seria assim a tua prioridade inicial? E aproveitava só porque falamos do contexto nacional, há algum exemplo internacional, algum país onde tu que possas aconselhar as pessoas a investigarem um bocadinho mais, que sentes que a assistência pessoal já funciona muito bem? Então, já a começar por aí, eu acho que as pessoas podem perceber, embora em todo o lado esteja a regredir, atenção, a regredir. A regredir. Temos um exemplo muito bom que é o sueco, em que na Suécia há pagamentos diretos às pessoas com deficiência, que é o que nós reivindicamos também. Achamos que as pessoas devem ter uma espécie de um apoio financeiro, que até podia ser uma majoração da PSI, por exemplo, que ainda não existe, em que efetivamente é dado o bolo à pessoa e ela pode gerir. Sabemos que pode haver abusos, há com todo o tipo de apoios e erros, mas nós também estamos cá para errar, não é? E os abusos têm que ser depois fiscalizados como qualquer outro tipo de apoio.
Mas o exemplo da Suécia acho que é um exemplo muito interessante para as pessoas perceberem. Em Inglaterra também há questões engraçadas também que podem ser pesquisadas e que nós agora não temos aqui tempo, mas que depois as pessoas podem ver e podem consultar a nossa página, que tem lá algumas referências. Em Portugal, o que é que eu acho que era muito urgente? Para já que as pessoas pudessem ter as horas que realmente precisam e alargar o número de destinatários. Depois era a questão dos pagamentos diretos, que nós achamos que era mesmo muito importante para as pessoas poderem fazer uma gestão equilibrada daquilo que precisam. E depois nós estamos à mercê dos CAVIs, e há CAVIs que ainda não permitem horas noturnas, não permitem assistência pessoal ao fim de semana. Portanto, a pessoa continua delegada à sua família. Claro. Não é? E acho que isso era o mais urgente, uniformizar CAVIs e obrigar efetivamente a que as pessoas tivessem as horas que precisam, na hora que precisam e nos dias da semana que precisam, não é? Sim. Isso acho que era o mais urgente de ser alterado. Muito bem. E agora já nos encaminhando para o final, não é? Porque isto passa a voar, todas as conversas. Lembras-te assim de alguma história ou alguma experiência, quer ligada à vida independente ou até à tua trajetória mais pessoal, que te tenha marcado profundamente e que de facto demonstra a importância desta garantia pela autonomia das pessoas com deficiência? Olha, eu falei dela há bocado, mas vou reforçar um bocadinho. Nós, quando os projetos piloto iam começar e nós percebemos que só havia 40 horas por semana, nós fizemos uma vigília de 3 dias numa praça de Lisboa. E aquilo foi altamente impactante porque nós ficámos ali ao pé da Ginginha, do Coliseu, e aquilo é uma zona de muitos sem-abrigo. Então houve a vereadora na altura da habitação, a Paula Marques, não nos deixou ficar ao relento e foi-nos pôr uma tenda da Proteção Civil. E às tantas éramos nós e os sem-abrigo a dormir ali dentro. E as pessoas a levarem-nos comida e a perceberem porque é que nós estávamos ali. E aquilo ao fim de 3 dias teve o seu fim com a primeira marcha pela vida independente. Sim. Então depois aquelas pessoas todas foram marchar connosco. Eu acho que aquilo foi assim, para já foi muito empoderador no sentido de nós percebermos. Sabes que eu passava lá à noite e depois ia para a Santa Casa dar consultas. Às 9 da manhã eu subia ali o chiado, esticava o cabelo com a prancha e nem tomava banho nem nada, não é? Ia dar consultas, saía do mudo às 5:30 da tarde e descia outra vez. E estávamos ali a fazer debates e tertúlias. Foi muito giro. Foram 3 dias brutais em que a comunidade percebeu mesmo o que é que nós estávamos ali a fazer. Eu acho que isso foi altamente. E naquela altura tínhamos um grupo muito grande e coeso de pessoas com deficiência preparadas para a luta. Sim, só de contares uma pessoa fica arrepiada, não é? Sim. E se alguém nos estiver a ver em casa, que tiver uma deficiência, estiver em casa com a sua família e não vê forma de sair dali, digamos assim, que mensagem é que tu gostavas de deixar a estas pessoas? Como é que tu achas que podem dar um primeiro passo para tentar uma vida independente, sabendo de todas as restrições e constrangimentos que podem ter na sua realidade? Olha, primeiro é sair da zona de conforto, que é este desconforto todo. Porque tens mesmo que arriscar. E tens que perceber que, ok, podes errar, mas tens direito ao erro, porque ninguém te diz isto. Não é? E é pensar, ok, pode ser difícil, mas existem pessoas que têm. Portanto, para mim não há de ser diferente. E às vezes as pessoas que começam, até eu que tenho uma família bastante preparada, eu não comecei por ter a conversa com a minha família. Eu fui fazendo o que tinha que ser feito, porque depois o CAVI também ajuda se for preciso mediar com alguém. Não é? Nós sabemos que há famílias extremamente opressoras. Super. Pronto, e portanto eu acho que as pessoas podem ter uma segurança que a partir do momento que começam a contactar com o CAVI, os técnicos do CAVI estão ali também para ajudar a fazer esta transição, não é? E portanto não tenham medo e vamos arriscar. Coragem. É um ato de coragem. Sem dúvida. E a pergunta final que fazemos a todos os convidados, baseado no lema Nada sobre nós sem nós: se tivesse um poder mágico de decisão absoluto, qual seria a primeira coisa que tu mudavas? Ou seja, em que ferida é que tu punhas o dedo? Olha, era mesmo no capacitismo, porque ainda pensei aqui no capitalismo. Não, no capacitismo. Capacitismo, capitalismo. Não, porque estão todos enraizados, não é? Na verdade, e aqui em loop. Mas o capacitismo, porquê? Porque se olhassem para nós da mesma forma como olham para todas as outras pessoas, efetivamente achavam que nós tínhamos de ter. Tu hoje em dia jamais tu deixarias, sei lá, uma pessoa na rua por ter uma característica física qualquer, não é? Mas se for uma pessoa com deficiência já é aceitável. E portanto, se o capacitismo saísse aqui da nossa equação, toda a gente se revoltaria com estas desigualdades
não é? Portanto, arrancava com o capacitismo, mandava para outro planeta qualquer onde ele fizesse mais falta, que duvido que. E éramos todos muito mais felizes, de certeza. Sem dúvida. Sim. Diana, muito obrigada. Foi Obrigada, uma conversa Catarina. muito importante e acho que ficamos de facto com esta mensagem de que vida independente é para todos, não é? Não Sim. se esgota no Na tema da deficiência. deficiência. Exatamente. Sem dúvida. E acho Obrigada. Obrigada. E obrigada a vocês que estiveram até aqui a ouvir-nos. Tenho a certeza que já estão todos mais informados um bocadinho sobre o que é isto da vida independente e que não se esgota de facto na deficiência, embora seja essencial para nós, pessoas com deficiência. Foi mais uma conversa muito inspiradora. Ainda temos mais umas conversas reservadas para vocês nos próximos episódios do podcast Dedo na Ferida. Até lá!